E ela entrou, né? Cadê ela? Mas ela tá entrando e saindo. Ela pensando, ai, como que eu vou Tá enfiar essa limpando. porra aqui agora? Olha, está na faxina. Acabou de tirar lixo. Tá abrindo a porta pra passar a comida. Nossa, coitada da formiga, né? A formiga só passando. Ela levou E de ela graça. assim, ó, sai. Olha, está limpando. Tem folhinhas ali. Será que ele vão ficar assim? Talvez. É, chega muito perto não. Ainda mais E se essa é tiver com terrível, coisa, creme, essas coisas que tem cheiro. Fica muito perto não. A formiga não aprendeu, né?